Olá, seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo aqui para o canal. E eu gostaria de comentar com vocês sobre esse evento aqui e depois nós entrarmos para o price action do Bitcoin para o dia de hoje. Um dia bastante calmo, porque foi feriado bancário tanto nos Estados Unidos quanto também no Reino Unido. Então, o mercado hoje foi praticamente movido apenas aí pelo mercado asiático. Pois bem, pessoal, nós temos um evento que, ao mesmo tempo que ele é bastante importante para a comunidade Bitcoin, ele também é preocupante aí para o price action do Bitcoin. Que geralmente eventos como esse aqui, pelo menos no passado, né, que nós estamos falando aqui era a conferência Bitcoin 2025, vai acontecer em Las Vegas, do dia 27 a 29 de maio, ou seja, de amanhã até dia 29. Geralmente esse tipo de evento aqui causa assim uma certa especulação no mercado. Então não é de se estranhar caso o Bitcoin suba no decorrer desse evento e após esse evento ele comece a cair, tá? Eu já quero trazer essa indicação aqui para vocês, porque geralmente é o que eu tenho percebido, tá? Que acontece quando existem esses tipos de eventos. Então, para ficar muito claro, é algo que você precisa se preocupar? No primeiro momento, não. Principalmente se você é aí um investidor de longo prazo. Agora, se você é um investidor de curto prazo, uma pessoa que está procurando aí mais especular o mercado, não há muito que você possa fazer. Por quê? Porque há sim a probabilidade dele poder subir e cair logo depois, como também há a probabilidade dessa vez ser diferente, né? Então não temos como prever 100% de certeza o que pode acontecer. Mas historicamente, ele tende a subir e a cair depois. Então, se você comprou o Bitcoin por agora, depois que ele rompeu o seu topo histórico e tudo mais, bom, você já sabe, né? Se você comprou aí acima dos 107 mil, enquanto ele segurar os 107 mil, tá tudo bem, tá? Para você. Se ele começar a perder os 107 mil, que é o topo histórico passado, aí ele vai começar a buscar níveis de suporte mais para baixo, onde você começa aí a ficar um pouco mais preocupado, porque você tem uma visão de curto prazo. Mas se você tem uma visão de longo prazo, isso não deve te preocupar de forma alguma, porque eventualmente ele vai voltar a subir. Tá? Então, preciso trazer esse tipo de notícia aqui para vocês, justamente porque geralmente é isso que acontece. Então, nós temos aqui políticos, Michael Saylor, né, até o Ross Ulbricht aqui, que foi o camarada lá da Silk Road, né, que recebeu um perdão do Donald Trump. Ou seja, é muito hypado esse tipo de evento. E geralmente esse tipo de hype causa sim a valorização do Bitcoin e depois o pessoal começa a realizar lucros. Então fiquem cientes sobre isso. Agora, vindo aqui para o price action do Bitcoin, o que eu queria mostrar para vocês? Eu gostaria de mostrar os pontos que têm confluência com essa minha especulação de que o preço pode começar a subir, tá? E para o término desse evento, o preço pode começar a cair. Onde que eu vou buscar essas confluências? Primeiro, aqui. Se você observar, o que que nós temos aqui? Nós temos o mapa de liquidez do Bitcoin. O que que isso vem nos mostrar? Vem nos mostrar zonas de interesse para o mercado, para que o smart money possa vir buscar esse tipo de liquidez. Essa liquidez, ela funciona como imã para o preço, ela atrai o preço para ela, para que essas ordens possam ser fechadas e o mercado possa aí subtrair as suas taxas, tá? É basicamente isso que isso significa. E o que que você tem aqui? Em amarelo, aqui, esses amarelo bem forte, são zonas concentradas, tá? Que precisam ser fechadas para o preço do Bitcoin. Então nós temos tanto para cima quanto para baixo. Então,
os market makers, que são as pessoas que providenciam liquidez para o mercado, eles fazem um excelente trabalho em prender as pessoas, não indicando claramente qual será o movimento próximo para um determinado ativo, seja ele em cripto, seja ele na bolsa de valores, não interessa, tá? Qualquer mercado financeiro existem os market makers, tá? E eles geralmente não deixam claro para que direção é que eles vão empurrar o preço já no curto prazo para que você fique na dúvida e ele te prenda ou de um lado ou de outro do movimento, fazendo com que você perda dinheiro. Esse é o papel deles, tá? Fazer com que cada vez mais menos pessoas consigam de fato ganhar dinheiro no mercado financeiro. Por isso que você precisa ficar ligado, né? Estudar o mercado ou acompanhar canais que geralmente falam sobre esse assunto, como este aqui, para que você possa ter uma noção de como é que a coisa funciona, tá? E não ficar aí perdido no meio de um tiroteio, por exemplo. Então, se eu olho aqui no mapa de liquidez, o que, que eu tenho? Eu tenho uma grande concentração de liquidez para cima e uma grande concentração de liquidez para baixo. Excelente trabalho dos market makers. Por quê? Porque eles têm liquidez para os dois lados. Ou seja, eles podem ir buscar qualquer. Eles podem buscar os dois lados agora. A questão é qual lado que eles vão buscar primeiro. Porque com certeza eles vão buscar os dois lados. Tá? Isso você pode anotar. Porque está muito próxima do preço. Tá? Pode ver aqui, ó. Eles ficam fazendo ping-pong aqui e liquidez se construindo acima e se construindo abaixo. Tá? Então, qual que é a minha especulação? Eu estou especulando que, pelo price action que eu tenho visto, né, durante o final de semana e no dia de hoje, caso ele se confirme amanhã na abertura, na abertura da Bolsa Americana em Nova York, eu acredito que o preço do Bitcoin vai continuar subindo. Tá? Ele vai continuar subindo, subindo, subindo aqui, buscando essa liquidez toda que há aqui em cima, chegando lá na casa dos 115 mil. Aí depois ele, quando o término desse evento, ele provavelmente vai começar a cair, cair, cair e vir buscar essa liquidez aqui na parte de baixo até lá os seus 102 mil. Vamos pular para o gráfico agora, para vocês poderem também ter uma noção do que é que eu estou vendo e, quem sabe, assim, poder ajudá-los de alguma forma. Então, aqui nós temos o gráfico do Bitcoin, tá? O time frame aqui é de 45 minutos. E o que, que nós tivemos? Nós tivemos essa resistência que ele encontrou aqui nos 112 mil dólares, coisa que nós já cobrimos em vídeos anteriores, e, consequentemente, uma rejeição desse nível. Tá? Mas o mais importante dessa rejeição, por mais que ela possa ter parecido assim bastante preocupante, na verdade não foi. Porque ele veio e se segurou aqui no seu suporte majoritário. Nós temos aqui o nosso perfil de volume, né, normal, e ele veio, se segurou aqui, voltou para o ponto de controle mais uma vez, foi rejeitado, encontrou pela segunda vez o suporte aqui nesta linha verde e formando divergências. Olha, se eu venho aqui para o gráfico de 2 horas, vocês podem aqui observar que ele veio e buscou aqui o suporte uma vez e na segunda vez que ele desceu aqui, ele formou uma divergência. Olha aqui embaixo no meu oscilador, ó. Tá vendo? Então o preço veio, buscou aqui, fez uma nuvem de momento numa determinada altura, tá? Quando ele retornou aqui novamente na linha verde, ele fez outra nuvem de momento, porém de uma altura menor do que a altura anterior, mas os preços praticamente no mesmo nível. Então formou-se aqui então uma divergência bullish. E é com base nessa divergência bullish que o preço explodiu aqui para cima, saindo dos 106.600 e indo parar lá no 110. Né? Então, excelente price action aqui para o Bitcoin, tá? Mostrando que sim,
a força compradora entrou aqui nesse nível, indicando que ainda não é o momento dele buscar essa liquidez lá para a parte de baixo, tá? Por ele já ter recuperado o ponto de controle, ele saiu daqui do suporte majoritário e superou essa linha branca aqui, que é o ponto de controle, tá? Então ele superou o ponto de controle, olha o movimento interessante que ele fez aqui, ó. Ele saiu do suporte, superou o ponto de controle, foi na resistência majoritária, tá? Foi rejeitado, retornou para o ponto de controle, ou seja, ele está segurando no ponto de controle. É mais um indicativo que ele está querendo continuar na sua trajetória para cima, tá? Ele segurou aqui no ponto de controle. Enquanto ele se manter assim, caso ele se mantenha dessa forma, hoje, no início da abertura da Bolsa da Ásia, né, mais logo à noite, né, e amanhã, por volta aí das 10h30 da manhã, 10h30 da manhã, quando abre a Bolsa de Nova York, mas eles já começam a negociar o futuros antes, tá? Mas é a partir das 10h30 que a coisa começa a acelerar. E o Bitcoin se mantendo acima do ponto de controle, que é aqui a casa de preço, deixa eu buscar aqui para vocês, a casa de preço aqui dos 109. Então, ele se mantendo acima dos 109 amanhã, na abertura de Nova York, aumenta-se a probabilidade dele ir continuar a buscar essa liquidez parte de cima. Tudo bem? Então, é com base nisso aqui, nesse price action do final de semana e no dia de hoje, por mais que seja fechada a Bolsa Americana e a Bolsa do Reino Unido, mas o volume foi bastante interessante, tá? Então, com base nisso, eu posso sim utilizar mesmo o final de semana como uma estratégia aí para os próximos passos do Bitcoin. E em confluência com essa perspectiva, que a liquidez da parte de cima, no momento, ela é mais suculenta do que a da parte de baixo, é claro que vocês podem também observar isso. Nós temos mais amarelo aqui para a parte de cima do que para a parte de baixo. Ou seja, existe mais dinheiro buscando o preço para cima do que buscando o preço para baixo, tá? E se eles forem buscar a liquidez da parte de cima primeiro, qual que é a outra parte positiva disso? A parte positiva é que eles aumentarão a liquidez na parte de baixo. Então eles buscam a liquidez da parte de cima, aumentam a liquidez da parte de baixo, que na hora que eles resolverem reverter, tá lá, um prato cheio de dinheiro para eles irem e buscar. Então, se eu venho aqui agora e olho, né, no preço aqui no price action do Bitcoin, usando retrações de Fibonacci, desse topo que ele encontrou aqui no 112, até esse fundo local que ele encontrou aqui no suporte majoritário, em 106.500, pronto, está traçado. Olha aqui onde é que está 1.618. Olha, pessoal, 115.290. Se eu venho aqui no mapa de liquidez, onde é que está 115.290? Olha, exatamente aqui onde está essa cruz, ó. Tá vendo? Essa linha aqui, ó. Então ele consegue vir buscar toda essa parte amarela aqui e ocasionalmente também vai dar um impulso do preço para cima, indo buscar até essa liquidez lá de 115 e 115.300, 115.500. Então não se estranhe caso o preço dê essa estilingada aqui para cima, né? Nós cobrimos parcialmente isso em outros vídeos passados, onde eu falei que ele estava chegando na resistência e que ele podia dar uma agulhada até os 115 e 117. E de fato, agora está mais real ainda do que estava aí há alguns dias atrás, quando eu levantei essa hipótese. Tá? Então, não se estranhe se ele der essa estilingada aqui para cima e depois ele voltar corrigindo e voltar corrigindo rápido, tá? Porque isso é possível. Daí, se eu venho e olho, tá? Então, se eu estou dizendo que essa probabilidade dele buscar liquidez para cima é maior, e se ele voltar descendo, aonde é que ele vai se segurar, então? Então, muito bem. Se ele for buscar essa liquidez aqui de cima, o primeiro ponto de parada dele para ele poder se segurar é novamente aqui no 106, tá?
É novamente aqui no 106. Mas o que que pode acontecer? 106 é aqui, 106 e 500 é aqui onde ele encontrou suporte aqui duas vezes. Então, o primeiro ponto de parada vai ser ele voltar para cá, porque foi aqui onde ele encontrou maior níveis de suporte. Mas o que que acontece? Vai ter tanta liquidez acumulada quando ele começar a explodir para cima, acumulada nessa zona aqui entre os 106 e 500 e os 109, que na hora que o Bitcoin voltar, né? Na hora que ele voltar para essa zona aqui, ele começa a entrar nessa liquidez e ele dá aquela pescada para baixo, aquela estilingada para baixo, da mesma forma que ele vai dar aqui para cima. E quando entra na piscina de liquidez, o que que acontece? Se essa piscina de liquidez são de apostadores de queda e as ordens deles são fechadas, gera-se uma ordem de compra. Por isso que impulsiona o preço para cima. Se a liquidez na parte de baixo está apostando na alta e essas ordens são fechadas, porque o preço está vindo contra elas, gera-se uma ordem de venda, impulsionando o preço mais para baixo ainda. Tá? Então, são conceitos básicos de como é que o mercado se movimenta. Então, quando ele voltar para essa zona aqui, buscando toda a liquidez acumulada que foi juntada depois que ele começou a romper para cima, o que, que ele vai fazer? Vai estilingar ele para baixo. Vai empurrar ele para baixo. E onde é que ele pode vir buscar? Ele pode vir buscar esta linha branca aqui, ó. Tá vendo? Ele pode vir buscar esta linha branca aqui, ó. Dos 103.800. Aí o que que acontece? Se eu volto aqui para o mapa aqui, de liquidez, olha só. Onde é que está os 103.800? Ó, tá bem aqui, pessoal, ó. Tá vendo? Ou seja, ele volta e busca essa liquidez amarela toda aqui de baixo. Então, é isso que eu estou esperando, tá? De acordo com o histórico do que eu já vi acontecer, eu estou contando com esses cenários aí, tá? Que ele venha buscar primeiro a liquidez para cima, tanto é que eu estou com operações de longo ainda abertas, eu estou contando com isso. Pode ser que eu esteja errado? Pode ser que eu esteja errado. Mas, de acordo com o histórico, essa eu estou considerando como que tem a maior probabilidade. Buscar a liquidez de baixo, depois ele volta arregaçando todo mundo, busca a liquidez de cima, depois ele volta arregaçando todo mundo e busca a liquidez de baixo. Tá? Então não se estranhe, tá? Isso é para preparar vocês. Não ficar eufórico demais quando vocês verem os preços começarem a subir, porque vocês já sabem que na casa dos 115.900 a coisa pode começar a reverter, ok? E também não fiquem tristes demais caso vocês vejam o preço vindo buscar esse nível aqui, ok? Não fiquem, porque é possível disso acontecer, tá? Ele vem e busca esse nível aqui, dos 103, ou seja, perdeu o topo histórico, né? O suporte tão importante dos 106.500, que é acima do topo lá de janeiro e de dezembro do ano passado. Aí o mercado vai pensar, e o Bitcoin vai começar a corrigir agora. Entendeu? Perdeu o topo, perdeu o suporte, aí mais liquidez se acumula para a parte de cima, dessas pessoas que agora acharam que o Bitcoin vai voltar a corrigir, vai entrar bear market e todas essas coisas. Aí ele geralmente ele busca essa liquidez para baixo e começa a subir também de forma absurda, buscando todas essas pessoas que estavam apostando aí na queda depois que ele perdeu o suporte dos 106.700. Espero que eu tenha sido claro para o suficiente para vocês poderem entender aqui, né, essa estratégia de trade que eu estou tentando transmitir para vocês, mas caso você não seja um trader, seja apenas um investidor, fica esse alerta. Não fique eufórico demais ao ver ele buscando os 115 e nem fique triste demais ao ver ele voltar aqui no 103, porque esses dois níveis estão sim no, no horizonte. Essas cartas estão na mesa e são bem prováveis delas se apresentarem aí já no futuro próximo. A conferência
está aqui, de amanhã até dia 29. Então, é esperado uma certa volatilidade, mas nada que até o momento venha sinalizar que o bull market acabou. Nada até o momento que venha sinalizar que nós não teremos altcoin season. Fui claro? Então não tem nada, nenhum indicador que está sinalizando que nós teremos uma reversão majoritária nos preços dos ativos, dos criptoativos. Então fiquem tranquilos quanto a isso. Quando esse momento começar a se aproximar, eu estarei aqui para alertar vocês e, quem sabe, juntos nós podemos então caminhar nessas águas de forma mais tranquila, segura, sabendo o que esperar, porque esse é o principal, é você ter o conhecimento do que pode estar à frente, o que está vindo à sua direção, para que você esteja preparado para lucrar diante dessa volatilidade, seja para cima ou seja para baixo. Meu muito obrigado, era tudo que eu tinha para esse vídeo. Nos vemos então no próximo. Fiquem com Deus. Até.